Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre quantifiers, ou seja, quantificadores em língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos estudar 4 deles e nós vamos também aprender como que eles, entre aspas, funcionam dentro da língua inglesa, tudo bem? Nós temos também palavras equivalentes em língua portuguesa, então isso vai facilitar a sua compreensão acerca do conteúdo. Vamos agora aqui comigo acompanhar. Nós vamos falar hoje sobre os quantificadores some, any, much e many. Esses quantificadores são usados em inglês para indicar quantidade, mas de formas diferentes. Some e any traduzem-se para algum, alguma, alguns ou algumas em português, dependendo do contexto. Some é usado para frases afirmativas e perguntas, e o any em frases negativas e perguntas. Much e many traduzem-se como muito ou muita, muitos, muitas, dependendo do substantivo, se o substantivo é incontável ou contável, plural, respectivamente. Much é usado com substantivos incontáveis e many com substantivos contáveis no plural. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês somente para um detalhe, porque tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa existem traduções equivalentes e você pode ver que uma palavra aqui ou ali, elas vão ser traduzidas de maneira um pouco diferente. Então, aqui nessa primeira ordem, digamos assim, falei para vocês que existe uma tradução. Porém, em outros exemplos, vocês vão observar que também existem outras formas de tradução, mas que também são equivalentes. Tudo bem? Continuando, observem agora comigo. Nós vamos começar pelo some. Como que nós vamos utilizar o some? Ele é usado em frases afirmativas e perguntas que esperam uma resposta positiva. Por exemplo, Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Então, você vê aqui que nessa frase, a palavra some, ela já é traduzida como um pouco. Observaram essa pequena diferença? Anteriormente, eu falei para vocês que ela também pode ser traduzida como algum, ou então alguns, né? Enfim, vai depender aí do contexto. Continuando, nós temos any. Quando que nós vamos utilizá-lo? Usado em frases negativas e perguntas que não esperam uma resposta positiva específica. Por exemplo, I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. E aqui nós temos o segundo exemplo. Are there any apples left? Sobrou alguma maçã? Então, nesse caso, observem aqui que quando eu quero dizer, no caso que eu não tenho nada, eu estou negando na frase, eu vou utilizar o nenhum. O N vai ter aí um tom de nenhum, o significado nesse caso. Já o N como pergunta, ele acaba se transformando em alguma. Vamos ao próximo quantifier, próximo quantificador, que é o much. Usado para quantificar substantivos incontáveis que não podem ser contados individualmente. Por exemplo, I have much work to do. Eu tenho muito trabalho para fazer. Pessoal, é importante eu comentar isso porque muitas vezes as pessoas acabam tentando associar
o significado da língua inglesa com a língua portuguesa. Porém, nesse caso, faz mais sentido para quem fala a língua inglesa, nesse caso, utilizar o much com algo que não é tão contável assim, nesse caso, algo incontável. Por quê? Nesse caso do trabalho, ele não consegue quantificar quanto trabalho ele possui, então ele diz que é muito, nesse caso, much, né? Também temos o exemplo do muito obrigado ou muito obrigada, que as pessoas geralmente usam para agradecer. Então, como você não consegue, digamos assim, quantificar o quanto você está agradecido por algo, você também vai utilizar o much, porque ele é basicamente algo mais geral, tudo bem? Então, é por isso que nós vamos utilizar o much nesses casos. Vamos agora para o many. O many, ele é usado para quantificar substantivos contáveis no plural, que podem ser contados individualmente, como por exemplo, there are many people in the room. Há muitas pessoas na sala. Observem que nesse caso, nós temos como contar as pessoas que estão na sala. Por isso, nós vamos utilizar o many como algo contável. Então, isso vai ocorrer em todos os casos que você conseguir fazer a contagem, digamos assim, do objeto, até mesmo das pessoas em algum local. Tudo bem? Agora, no geral, vamos falar sobre alguns exemplos de uso mais para vocês. Nós temos aqui afirmativas, no caso das frases afirmativas. I have some books. Eu tenho alguns livros. Então, se é algo afirmativo, eu vou utilizar o some, que ele está indicando alguns. No caso das frases interrogativas, perguntas. Do you want some cake? Você quer um pedaço de bolo? Nesse caso, eu também vou poder utilizar o some para fazer uma pergunta. Nesse caso aqui, a tradução ficaria apenas um ou até mesmo uma, né? Dependendo aí do contexto. No segundo exemplo, nós temos Are there any questions? Há alguma pergunta? Então, você vê que o N... Claro, além de negativa, que nós vamos já ver, também podemos utilizar na forma interrogativa para fazer perguntas. Agora, finalizando para as frases negativas, nós temos I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro, como vocês também observaram no exemplo anterior. E nós temos There aren't any students in the classroom. Não há nenhum aluno na sala de aula. Vocês podem observar que o N, nesse caso, ele foi utilizado aqui porque estamos tratando de uma frase negativa. Para vocês também ficarem alertas, nós temos aqui as frases contraídas, tudo bem? Aqui nós temos um not no meio da frase, que significa não. Então, ele está numa forma contraída, numa forma um pouquinho menor, ok? Temos também que ter atenção, nesse caso aqui, attention, porque o how many, ele é usado para coisas contáveis, ou como se fosse o nosso quantas e quantos. Já o how much é usado para os incontáveis, ou como se fosse o nosso quanta e quanto. Por exemplo, how much money do you have left? Quanto dinheiro você ainda tem? Ou então, how many books are in the library? Quantos livros tem na biblioteca? Observem que nós temos a presença dos quantitativos much e o many, só que esse how aqui no início da frase, ele também vai indicar uma pergunta. É por isso que nós temos aqui como tradução quanta, quantos, tudo bem? Mais uma primeira observação, no caso de people, pessoas, é usado how many. How many people went to the show? Quantas pessoas foram ao show? E nós temos aqui, na segunda observação, how much também significa quanto custa. How much is this skirt? Quanto custa essa saia? Então, vai ser muito comum também em lojas,
geralmente departamentos, lojas de departamentos nos Estados Unidos, nesses lugares onde as pessoas falam inglês, que você vai ver também as pessoas perguntando how much, how much. Então, vão perguntar o valor das coisas através desse quantitativo. Estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, vamos fazer uma breve revisão, nesse caso, let's review. Falamos um pouco sobre os quantificadores, o some, que nós podemos utilizar em frases afirmativas, o any, que nós também podemos utilizar para fazer perguntas em frases negativas. Nós falamos também sobre o much e o many. O much é utilizado principalmente quando você está falando de algo incontável. O many nós utilizamos com coisas, até mesmo com pessoas, que é algo contável, tudo bem? E também falamos sobre usos, regras gramaticais, exemplos. E agora, pessoal, nós vamos prosseguir nossa aula com os exercícios. Então, acabamos de ver sobre os quantitativos, os quantifiers, e nós vamos continuar agora a aula com as atividades. Acompanhem comigo aqui. Nós temos a primeira questão. Qual alternativa pode completar as frases a seguir? Nós temos aqui em inglês o espaço, geralmente vai começar sempre com a alternativa dos quantifiers, que nós acabamos de observar, e vocês vão completar, tudo bem? A primeira nós temos eggs do you want? Ovos você quer? Nesse caso você vai completar com a palavra. Na segunda frase nós temos wine does she drink? Vinho ela toma. E na terceira frase nós temos glasses of water do they want? Copos de água eles querem. Eu quero saber se eu vou utilizar o how much ou how many. Observem que todas as alternativas nós temos aqui algo relacionado a isso. Observem também, pessoal, que nós temos que observar quais são as palavras que nós temos seguido desse quantitativo. Na primeira frase nós temos a palavra eggs, que significam ovos, e nesse caso nós podemos contar os ovos, certo? Então nós temos aí algo que é contável. Na segunda frase, nós temos aí a palavra wine, que significa vinho. Porém, nós não temos algo muito específico. Nós não temos, a quantidade exata. Então, nós podemos ver que essa questão aqui do vinho vai ser algo incontável, tudo bem? Já na terceira frase, nós temos aí glasses of water, no caso, copos de água. Então, você pode perceber que, apesar de a água não ser algo contável, nós temos os copos, que fica algo bem mais específico, deixa a nossa questão aí mais redonda, digamos assim. As alternativas na letra A, nós temos how much, how many e how many. Na letra B, nós temos how many, how much e how many. Letra C, how many e how many. Letra D, how much e how much. E na letra E, how much, how many e how much. Então, qual das alternativas nós poderíamos marcar para poder completar a nossa questão em relação aos quantifiers? Você já pensou aí? Será que você acertou? Vamos agora ver a nossa resposta. Nós temos aí a letra B, pessoal. No caso, how many, how much e how many. Por que que são essas alternativas aí? No caso, a letra B foi escolhida como alternativa. No caso aqui do primeiro exemplo, nós estamos utilizando o how many porque ele é contável. Lembra que eu falei para vocês em relação ao many que nós utilizamos com algo contável? Então, em relação aos ovos, nós temos aí algo contável. Quantos ovos você quer? No segundo exemplo, nós temos how much. How much wine does she drink? Quanto vinho ela toma? Então, você pode perceber que o vinho, ele não é algo
algo que nós podemos dizer que ele é algo contável. Então, nesse caso, nós utilizamos o much, tudo bem? E no terceiro exemplo, nós temos o how many, porque nós estamos falando de glasses of water, nós estamos falando de copos de água. É por isso que nós temos aí na frase, how many glasses of water do they want? Quantos copos de água eles querem? Porque nós temos algo definido, algo que é contável. Então, nossa alternativa é a letra B. Vamos para a segunda questão, acompanhem comigo aqui, vamos também fazer a leitura e vamos ver se vocês vão acertar a próxima questão, pessoal. Complete as frases abaixo com much ou many. Nós temos aqui na letra A, how apples do we need? Maçãs nós precisamos. Na letra B, I don't have time. Eu não tenho tempo. Na letra C, they have questions. Eles têm perguntas. Na letra D, she has experience. Ela tem experiência. E na letra E, how cartons of orange juice do you want? Nós temos aqui o espacinho e caixas de suco de laranja você quer. Nesse caso, nós vamos completar as frases com much ou many. E nesse caso também vai funcionar, pessoal, como eu falei para vocês na questão anterior. Você vai observar qual elemento é contável, qual elemento é incontável e aplicar na frase. É basicamente isso. E aí, você já pensou quais são os contáveis e incontáveis da questão para poder encaixar os nossos quantifiers? Vamos ver se vocês vão acertar essa questão, pessoal. Vamos agora aqui para a tela. Nós temos aqui a nossa resposta, vamos analisar cada uma das alternativas para vocês entenderem melhor como que é aplicada essa questão dos contáveis. Na letra A, eu estou perguntando quantas maçãs nós precisamos. How many apples do we need? Então, se você consegue contar as maçãs, nesse caso nós podemos, ela é algo contável. Por isso que nós temos aqui o many, tudo bem? Na letra B, I don't have much time. Eu estou dizendo que eu não tenho muito tempo. Nesse caso aqui, o tempo, a pessoa diz que já não tem tempo e ela não consegue dizer quanto, ela só diz que não tem muito. Então, nós vamos colocar aqui o much, porque nesse caso, ele vai ser algo incontável. Na letra C, nós temos they have many questions. Eles têm muitas perguntas. Nesse caso, você vai conseguir contar essas perguntas. É por isso que nós temos aqui o many, tudo bem? Na letra D, she has much experience. Ela tem muita experiência. Esse caso aqui vai ser muito parecido com a questão do tempo. Por quê? A experiência, tempo, são algo que nós não podemos contar. Isso vai ser muito relativo em relação de pessoa para pessoa. Então, nesse caso, o much também vai ser utilizado aqui porque ele é incontável. E na letra E, how many cartons of orange juice do you want? Quantas caixas de suco de laranja você quer? E, inclusive, até a imagem aqui para vocês observarem. Nós podemos contar as caixinhas de suco. Então, nesse caso, é algo contável. Tudo bem? Thank you very much for your attention. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós estamos finalizando a aula de hoje e eu espero que vocês tenham compreendido a questão dos quantifiers, os quantificadores e entendido também o uso deles na língua inglesa. Tudo bem? Para mais informações, vocês podem acessar as nossas referências que estão aqui na tela para vocês. E essa foi a nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see you next class.